Tá bom? Já estamos, então, gravando e vamos gravar, então, este momento de oração. Oremos, então, todos juntos, por gentileza. Pai amado, muito obrigado nesta noite de 25 de julho de 2023. Graças te damos pela oportunidade desta que é a segunda aula desta matéria de síntese do Novo Testamento, curso básico em teologia, turma das terças-feiras. Pai, eu te suplico, te clamo a tua bondade, no poderoso nome de Jesus, sobre cada aluno, sobre cada um de nós, que a tua misericórdia nos alcance, que a tua graça nos enche e nos domine, que teu Espírito Santo tome posse das nossas mentes e nos nossos corações. Toda distração seja repreendida no poderoso nome de Jesus. Todo obstáculo, todo dardo inflamado do maligno cai por terra no poderoso nome de Jesus. Que a tua graça que nos basta nos levante e nos dê fortaleza necessária para estarmos focados e concentrados na tua santa e maravilhosa palavra. Obrigado, Senhor Deus, por esta rica oportunidade. Levanta bem alto o teu santo nome, glorifica o teu nome, fala com cada um de nós, porque aqui estamos dispostos a ouvir a tua voz através da tua santa palavra. Ajuda-me a mim, Senhor, tão pequeno, carente e necessitado da tua bondade, da tua misericórdia, da tua unção fresca. Obrigado, Senhor Deus. Obrigado, Pai, obrigado, Filho, obrigado, Espírito Santo. Muito obrigado pelas nossas vidas, por esta oportunidade e por termos chegado até aqui com teu braço forte. Obrigado, é a oração que fazemos a ti, entregando esta aula na tua poderosa direção. No poderoso nome de Jesus oramos e te agradecemos. Amém e amém. Meus irmãos, um prazer grande, uma alegria enorme estar com cada um de vocês. Estamos aqui hoje, pela graça de Deus, na segunda aula da nossa matéria de síntese do Novo Testamento. Síntese do Novo Testamento, curso básico em teologia, turma das terças-feiras. Hoje é terça-feira, 25 de julho de 2023. Nossos bem-vindos a todos os nossos irmãos. Irmã Jandra está aí. Ela chegou primeiro, ligadinha, não podia perder essa conexão de jeito nenhum, mas está aí, ligada. Vamos apresentar daqui a pouco a nossa irmã Jandra. Irmão Elton Ottoni, né, com uma voz de locutor FM terrível, nunca vou ter essa voz, né? Irmã Amanda, mais ligada, acho que nem 440 volts. Irmã Flávia Pitol, ela pita mesmo, gente. Ela pita na casa dela com a criançada dela, que é bonita. Marronilca, prazer rever a senhora. Os Ramalhos, ei, coisa boa. Voltou o Pai, o Filho e a Espírita Santa. Nosso irmão Ítalo, daqui a pouquinho vou apresentar o homem da dentadura mais bonito que eu já conheci até hoje. Não, eu acho que está empatado, irmão Ítalo, com o nosso querido evangelista Alexandro, que também tem um sorriso que vou te contar. Não sei se ele está me ouvindo, acredito que sim. Oi, Paz do Senhor, Me tô ouve, irmão ouvindo. Alexandro? Tudo bom? Tô ouvindo. Paz do Senhor. Maravilha! Tá ali o casal 60 ou 80, até difícil saber se é 60 ou 80, né? Irmão Claudiano, olha o sorriso do irmão Claudiano, né? Também ao lado da esposa, se ele não sorrir, o negócio tá errado. Irmã Larice e nossa irmã Bernadette, que hoje, né, infelizmente, por motivos de mudança, ela vai estar com o vídeo apagado. Quero apresentar os alunos que estão aqui conosco, alunos novos, né? Alguns já foram apresentados na aula passada, mas nunca é demais apresentarmos, né, esse povo bonito, sorridente, cheio de vontade de estudar a palavra de Deus. Está aqui conosco hoje pela primeira vez nossa irmã Jandira ou Jandra Rocha, nosso irmão Ítalo Mateus está ali, olha só, essa simpatia aí, outra simpatia no planeta, irmão Alexandre, evangelista Alexandro de Hartford, olha o sorrisão desse homem. Eu vou ter um sorriso desse? Tem que ter juízo da minha cabeça, não consigo. Só ele mesmo, né? O casal que estava aqui, né, que já agora apagou temporariamente o vídeo, né? Eles estão com umas situaçõezinhas, irmão Claudiano e irmã Larice. Queremos dar os bem-vindos a esse grupo bonito que está aqui conosco, né? Além da irmã Ronilca, né? E os demais que estão aqui conosco, né? Já estudando. O que nós dizemos para estes 5 novos alunos, irmã Jandra, irmão Ítalo,
Claudiano e Larice, a evangelista Alexandro, o que nós dizemos a esse povo disposto a sacudir, né? Porque o Espírito Santo é que vai sacudir, mas também vai usar a vida deles. O que nós dizemos para os nossos novos companheiros, alunos e colegas, que nós dizemos para eles? Sejam bem-vindos. Em nome de Jesus. Ah, que fraco. Se eu fosse aluno, até eu ia balançar um pouco. Vamos lá, vamos lá. É só um ensaio. Isso aqui é só brincadeirinha. Agora, falando para valer, tá bom? O que nós dizemos para eles? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. E fiquem até o arrebatamento, porque depois do arrebatamento acabou o curso teológico. Fiquem até o arrebatamento. Depois disso, já era, gente. Muito feliz, muito obrigado a vocês que têm dado este voto de confiança à Academia Bíblica Bereia. Também damos as bem-vindas, família Ramalho, né? Por aí, bem circunstâncias, não puderam estar conosco já algumas semanas, mas ficamos felizes. Graças a Deus, pastor Anderson, sua digníssima esposa e filha estão aí regressando, né? Tiveram algumas batalhas, mas vencendo no poderoso nome de Jesus. Vamos então à nossa matéria, de síntese do Novo Testamento. Eu quero dar uma rápida recapitulação, tá? Uma rápida recapitulação, não tem como a gente, claro, falar de toda a aula, porque ela já está gravada, né? Os irmãos que não puderam estar na primeira aula, né, como o irmão Ítalo, o evangelista Alexandro, já receberam, né, o link, né, nos seus privados, e acredito que já também visualizaram a aula, então não estão de todo perdidos, né? É ruim demais, né? Entrar quando a aula já começou e você não está sabendo do que está se tratando. Mas também a irmã Janta também teve a oportunidade de assistir. Vamos na página 7. Página 7. Estamos falando sobre o panorama do Novo Testamento. Vocês vão de entender que o Novo Testamento é a segunda parte da Sagrada Escritura, né? Que a Escritura Sagrada ela é dividida em duas partes. Alguém se lembra quais são as duas partes que dividem a Sagrada Escritura? Eu acredito que vocês saibam. Vamos lá. Se alguém pode abrir o áudio. O Velho Testamento e o Novo Testamento. Antigo e Novo Testamento. Antigo e Novo Testamento. Das duas partes, qual delas é a mais extensa, a mais comprida, tanto na quantidade de livros como na extensão do tempo, da narrativa? Antigo. Qual seria? O Antigo ou o Novo? Antigo. O Antigo Testamento tem uma cobertura de história que abrange 1000 anos, aproximadamente, enquanto que o Novo Testamento é significantemente bem menor, bem mais reduzido, em torno de 50 a 70 anos, certo? E outro detalhe que não pode ser de forma nenhuma esquecido é que o Antigo Testamento foi escrito numa base de 39 livros reconhecidos, claro, né, considerados canônicos, e o Novo Testamento 27. E justamente estávamos falando sobre o período intertestamentário, né, ou chamado período interbíblico, que coincide também com o período chamado silêncio profético. Vejam bem, o silêncio profético foi o período de tempo que transcorreu entre o livro do profeta Malaquias e o Evangelho de Mateus. Nesse meio tempo, passaram-se 400 anos. 400 anos nos quais não houve registro de nenhum livro inspirado pelo Espírito Santo. Nenhum. Ou seja, por isso que é chamado por muitos especialistas de silêncio profético, né? Também conhecido como período interbíblico ou intertestamentário, porque é a lacuna histórica entre os dois testamentos. Aí vem o Evangelho de Mateus e começa, então, a história ou o registro das páginas do Antigo Testamento. Pouca gente sabe o que aconteceu
no período de 400 anos, na lacuna dos 400 anos, posto que, repito, nenhuma obra fora inspirada pelo Espírito Santo, nenhum livro, mas existiram fatos históricos de gigantesca relevância. E você que ainda não anotou, eu quero que você anote. Quais foram os fatos históricos de grande importância ocorridos no período interbíblico ou no período de 400 anos de silêncio profético? Nós poderíamos aqui enumerar vários, mas definitivamente o mais importante, o mais marcante, que detonou, ou vamos dizer, desencadeou outros acontecimentos que caíram para dentro do Novo Testamento, foi as batalhas da família Macabeus contra a tirania de um rei de origem síria chamado Antíoco IV Epífanes ou Epifânio. Ele é conhecido como Antíoco IV Epífanes ou Antíoco Epifânio. A história indica que este homem foi um sírio, né, um descendente dos Seleucidas, né, de Seleucio, um dos generais de Alexandre o Grande, e como sendo ele um sírio, ele exerceu uma tirania pesada sobre o povo de Israel. Mas Deus, na sua soberania para preservar a nação da destruição da parte do inimigo ou do ímpio, levanta uma família chamada família Macabeus, Judas, Simeão e Matatias, e eles batalham 4 anos, pesadíssimo, entre os anos 170 e 164 antes de Cristo, até tirar a mão de Antíoco sobre a nação de Israel, ou seja, Antíoco colocou sua mão pesada para destruir a nação, começando em interromper os sacrifícios, né? Ele havia feito um pacto com os judeus, depois ele quebrou esse pacto e proibiu os sacrifícios, proibiu a entrada dentro do Santo dos Santos, em parte do templo. Algo muito parecido o anticristo vai fazer na segunda parte da tribulação. Mas aonde eu aprendo, eu conheço a narrativa desses acontecimentos? Dentro dos 2 livros apócrifos, chamados livro de 1º e 2º de Macabeus. São 7 os livros apócrifos, reconhecidos pela Igreja Católica Apostólica Romana. Mas lembre-se, esses livros não são inspirados pelo Espírito Santo, não tem nenhum tipo de proveito doutrinário, não temos nenhum ensino em cima desses livros. Eu, então, recomendo, claro, não é errado, muito menos pecado, você lê-los, mas eles não vão trazer, obviamente, nenhum tipo de edificação. Já li dezenas de vezes, né? Uma vez que nós lecionamos teologia, a palavra de Deus, claro, nós que lecionamos, somos, obviamente, obrigados a ler o conteúdo, conhecer a fundo, para, então, termos propriedade para falarmos sobre os livros apócrifos. Mas de todos, anote aí, o que eu recomendo para você, estudante de teologia, para conhecer o que aconteceu na história do período intertestamentário, ou seja, no lapso, na lacuna de 400 anos de silêncio profético, são os 2 livros de Macabeus. Esses livros são de características puramente históricas. Então, inclusive no livro de Macabeus, você descobre a origem de uma festa judaica chamada Hanukkah. Alguém já ouviu falar dessa festa chamada Hanukkah? Isso. O Hanukkah se deu exatamente no período dessas duras batalhas que a família Macabeus travou com Antíoco IV Epífanes, né? Claro, culminando com a liberação da nação do domínio seleucida. Conta o livro de 1ª e 2ª de Macabeus, que durante, interessante, 8 dias, só resumindo, só para vocês entenderem um pouquinho, para a gente entrar na temática que vamos abordar a partir de hoje, tá? Durante 8 dias, Antíoco Epifânio bloqueou a entrada de quem quer que seja dentro do lugar santo. O lugar santíssimo já estava fechado, bloqueado, proibido por ele, mas para piorar a situação, ele bloqueou a entrada dos sacerdotes dentro do lugar santo. No lugar santo, não se esqueça do templo,
tinha exatamente a mesa dos pães da propiciação, né, da proposição, eram 12 pães, o altar do incenso e o menorá, né, que é o candelabro de 7 braços batido de uma só peça de ouro. E o menorá tinha que estar aceso todos os dias, porque estava estabelecida uma lei desde Levítico, capítulo 6, verso 12 e 13. Por 8 dias ter sido bloqueado a entrada dos sacerdotes no lugar santo, bateu, claro, um desespero no coração dos sacerdotes. Meu Deus, não podemos renovar o fogo sobre o candelabro. E agora? Depois de muita batalha, Antíoco Epífanes perde, né? O cerco é quebrado, e os macabeus entram no templo. No que entram no templo, os sacerdotes desesperados, a mão de Deus vai nos amaldiçoar porque não cumprimos a parte, né, de manter o menorá aceso. Para a surpresa deles, eles chegam, encontram o menorá aceso. 8 dias depois, e a surpresa maior, eles se dão conta que o menorá não tinha 7, mas um 8º braço que do nada lhe fora adicionado. Por isso o nome Hanukkah, que a palavra no hebraico quer dizer festa das luzes pelo 8º braço. Ou seja, o menorá normalmente tem 7, mas o candelabro do Hanukkah tem 8. Observe isso, né? Se você nunca observou, o candelabro que é usado na comemoração do Hanukkah não são 7 braços, são 8 braços. O menorá normalmente são 7, mas o Hanukkah são 8. Então essa história você encontra na narrativa do 1º e 2º livro de Macabeus. Sugiro que você faça a leitura, porque aí você vai entender com todos os detalhes o porquê, né, sobretudo, desta grande batalha, essa grande empreitada que a família Macabeus, né, empreendeu e, consequentemente, claro, entendemos ali que houve uma ação de Deus, embora é um livro histórico, não tem, repito, nenhuma inspiração da parte do Espírito que você possa dizer, vou ler esse livro para minha edificação espiritual. Não, para nossa edificação não vamos ter proveito nenhum, mas vamos ter proveito em conhecimento histórico. Quando estão me entendendo, gente? Quando estão me entendendo? Conhecimento histórico, sim, é importante que tenhamos esta visão da história. Pegando nesse gancho, na página 7, vamos voltar a esta parte que já falamos na aula passada, mas não custa nada, porque estaríamos recapitulando e aí dando prosseguimento. Os escritos. Durante o período dos 400 anos de silêncio de Deus, muita literatura foi produzida. Alguns documentos históricos importantes, traduções das escrituras e livros apócrifos, tá? Livros apócrifos. Vamos entender, então, qual foi essa quantidade de literatura produzida no meio desses 400 anos do período de silêncio profético. A primeira delas é uma das mais importantes traduções da Bíblia, Septuaginta. Ela é conhecida como também versão dos 70, tá? LXX em algarismos romanos. É a tradução escrita em grego do Antigo Testamento. Esta tradução foi feita por 72 eruditos judeus entre os anos 300 e 200 a.C., em Alexandria, no Egito. Foi uma Bíblia muito popular em todo o Império Romano, porque pode ser lida, ou podia ser lida pelos judeus de fala grega, que não conseguiam mais ler em hebraico. Deixa bem claro isso aqui, ó. O Antigo Testamento originalmente foi escrito em 2 idiomas. Alguém se lembra? O Antigo Testamento foi escrito originalmente em 2 idiomas. Grego e aramaico. Não. Grego e hebraico. Hebraico e aramaico. Aramaico. 90% do Antigo Testamento todinho originalmente escrito em hebraico e 10% apenas em aramaico. Então a Septuaginta vem para fazer uma revolução cultural naquela época. Todo o Antigo Testamento originalmente
escrito em hebraico e aramaico passa a ser redigido em grego, porque os judeus, sobretudo da cidade de Alexandria, ali no Egito, haviam perdido o costume de falar em hebraico, falavam somente o grego. Então, essa tradução veio a calhar, veio atender uma necessidade de uma comunidade que já estava por mais de um século distanciados do convívio do idioma hebraico. Outra obra, virando a página 8, que também marca, como já falamos alguma coisa aqui, e agora vamos reforçar, são os livros apócrifos. Esses livros são chamados de deuterocanônicos. Preste atenção. Os livros apócrifos têm dois tipos de formas de serem conhecidos. Eles são primeiramente chamados de apócrifo. O nome apócrifo quer dizer, anote em algum lugar, se já não está na apostila, oculto ou escondido. Oculto ou escondido. Eles também são chamados de deuterocanônicos, porque deutero é uma palavra grega, deuteros, que significa segundo, canônico, cânon. Então, segundo cânon. Eles não são considerados como inspirados por Deus, apesar de terem um valor histórico interessante. As Bíblias católicas, tá? Católicas romanas e até ortodoxas, porque vale a pena lembrar vocês que não existe apenas. Eu tenho um grupo de alunos de uma outra turma que ficaram muito surpresos semana passada, quando eu disse, não sabia, pastor, que existem duas igrejas católicas. Quem sabia, vocês, que tinham duas igrejas católicas totalmente diferentes? Tem a Igreja Católica Apostólica Romana e a Igreja Católica Apostólica Ortodoxa do Oriente. Qual é a diferença? Nos ritos, em parte, e na administração. A Igreja Católica Apostólica Romana tem como cabeça administrativo e espiritual o Papa que está assentado no trono do Vaticano em Roma, e o atual Papa da Igreja Católica Apostólica Romana é Francisco I. A Igreja Católica Apostólica Ortodoxa do Oriente é o Patriarca de Istambul, ou da antiga cidade de Constantinopla, na Turquia. E essa igreja domina que partes do mundo? Basicamente, toda a Grécia, toda a Turquia, uma grande parte da Macedônia, Croácia, Montenegro, Bósnia, Herzegovina, Jordânia, Síria, Líbano e um terço do Estado de Israel. Você vê poucos católicos ortodoxos aqui no Ocidente. E você vai encontrar. Eu morei muitos anos na área de Boston. Há várias igrejas católicas ortodoxas, também conhecidas como católicas gregas. Tá? Elas têm uma construção bem diferente, uma arquitetura diferente. Você entra lá dentro, é bem diferente, né? Os vitrais trazem as imagens dos seus santos, chamados de íconos. Rússia e Ucrânia dominam muito forte a Igreja Católica Ortodoxa grega, certo? Então, essas são as diferenças básicas para vocês entenderem. Então, esses livros apócrifos são honrados e considerados pelos católicos romanos e pelos católicos ortodoxos. Irmão Elton. Quantos dela mesmo da Igreja Apostólica Romana? Seu som, infelizmente, está um pouco abafado. Acho que desde a aula passada eu estou percebendo uma dificuldade no seu áudio. Um pouquinho, mas está bem abafado. Eu ouço um irmão com muita dificuldade. É por causa do headphone, eu creio. Ainda continua bem abafado. Continuo ouvindo bem... Talvez o irmão vai ter que, infelizmente, aumentar o volume da sua voz. Melhorou? 100%. Mudou da água para o vinho. Agora sim. É o headphone. A Católica Apostólica Romana, ela é ortodoxa, os santos dela é o mesmo da Igreja Católica Apostólica Romana? Quase todos. Vamos dizer que 75% dos santos venerados pelos católicos romanos são venerados
pelos católicos ortodoxos. Tem uma pequena diferença, né? Por exemplo, a Igreja Católica Romana usa o latim como idioma da sua liturgia. Já a Católica Ortodoxa usa tanto o grego koiné como o turco. Usam os dois idiomas, né? Quando eu estive em Istambul, na Turquia, eu participei, né, de serviços em grego koiné e em turco. Turco, obviamente, eu não entendo, não escrevo e não falo, mas o grego koiné eu falo e entendo perfeitamente. Entende? Quando eu rodei toda a Grécia, também a título de pesquisa, né, porque eu sou historiador e arqueólogo, entrei em várias igrejas católicas ortodoxas e consegui ter muito material. Eles são gente muito boa, né, para fornecer livros, material, informação. Aqui na minha estante eu tenho em torno de 800 a 900 livros escritos em grego koiné, que recebi de presente, né, de vários patriarcas de igrejas católicas ortodoxas da Grécia e da Turquia. Então, tem esses livros como um manancial, um tesouro, porque em cima desses livros é que eu passei a conhecer a fundo, né, a visão da Igreja Católica Ortodoxa, para então entendermos as diferenças com a da Católica Romana. Perfeito? Mas o que eu quero ressaltar é que esses livros apócrifos, eles são honrados por ambas as igrejas católicas. São esses livros: Judite, Tobias, Baruque e Sirac, que também é conhecido como Eclesiástico, Sabedoria de Salomão, os 2 livros de Macabeus, os 2 livros de Esdras. Importante, né, que nos livros apócrifos temos 2 livros de Esdras. Nos livros canônicos, como nas nossas Bíblias, é um só livro de Esdras, mas nas Bíblias católicas são 2, bem interessante. Adições ao livro de Esther é como fosse Esther 1 e Esther 2. Adições ao livro de Daniel, é muito engraçado, quando você pega uma Bíblia católica, na nossa Bíblia está Daniel capítulo 12. Se você observar com atenção, nas nossas Bíblias, Daniel acaba exatamente no capítulo 12. Alguém já observou isso ou não? Alguém já observou? Daniel capítulo 12. Mas na Bíblia católica você se surpreende. Vem o 13, vem o 14, vem o 15, dá um parafuso. O que é isso? Quando eu peguei pela primeira vez uma Bíblia católica há 47 anos, eu comecei a rir. Ué, o que está acontecendo? Daniel 13, Daniel 14, Daniel 15, Daniel 16. Aí comecei a estudar isso há 47, 48 anos atrás, que são as adições ao livro de Daniel. E para complicar, tem a chamada oração de Manassés. Só para você ter uma ideia, tá? Só para vocês terem uma ideia. No meio desses livros apócrifos, que são 7 oficiais, mas são um total de 14, se ensinam praticamente todos os credos que a Igreja Católica Romana, basicamente romana, professa, como os 7 sacramentos, a Eucaristia, a oração pelos mortos, o purgatório e tudo que você pode imaginar que os católicos romanos creem, eles se baseiam exatamente no conteúdo dos livros apócrifos, sobretudo nos livros de Judite, Tobias e Baraque. É impressionante. Mas além da Septuaginta e dos livros apócrifos, entram os rolos do Mar Morto. Estes eu tive o privilégio de vê-los 11 vezes em toda a minha vida. Que é isso, pastor? Nos últimos 50 anos eu já pude ver estes rolos já 11 vezes, porque as outras vezes eu vi em praticamente todos os museus da Europa e do norte da África, né? Eu estive no Museu do Cairo, no Museu de Amman, na Jordânia, de Istambul, na Turquia, no Museu do Vaticano, no Estado do Vaticano, na Itália, no Museu do Louvre, em Paris, França, no Museu Britânico, no British Museum, em Londres. E eles, há 5 anos atrás, estiveram no Instituto Franklin Institute, em Filadélfia, Pensilvânia. Eu tenho informação que os rolos do Mar Morto, são mais de 30, vão estar de volta aos Estados Unidos para exibição pública se não me engano, no Franklin Institute, de novo, na Filadélfia, Pensilvânia. Eles vão estar no Museu de História Natural, em New York City, tá? Em Manhattan. Vão estar no Museu da Ciência, em Boston. E vão estar aqui na Flórida, em Miami, no Museu da Ciência. Quando eu tiver por certo as datas, eu vou divulgar no grupo
pelo menos eu estou querendo fazer uma visita guiada, porque eu só posso entrar lá com visita guiada com mais de 15 pessoas, né? Da última vez eu fui com um grupo de uma outra igreja, fomos em 27. Foi lindo você ver os rolos do Mar Morto, que foram encontrados em 1947 nas cavernas de Qumran, próximo do Mar Morto. E estes rolos, eles mudaram dramaticamente a visão da tradução do Antigo Testamento, ou seja, o Antigo Testamento ele é o que é por causa desses rolos. Eles mudaram da água para o vinho. Hoje temos as melhores traduções do Antigo Testamento graças à preservação desses rolos que foram encontrados. São rolos de papiro e pergaminho de mais de 3.000 anos de idade, e devido à baixíssima umidade relativa do ar desta área do Mar Morto, que não passa de 10%, a preservação desses rolos é simplesmente fantástica. Você, quando olha para eles, pensa que foram escritos há uma semana atrás, mas tem mais de 3.000 anos de idade. Aí eu vou postar no grupo as datas, e havendo interesse, você que mora aí na região de Boston, de Connecticut, ou aqui na Flórida, né, o ticket é $20. $20 para ficar o dia inteiro. Mas é muita coisa para ver, irmãos. Não é só um rolinho, não. É um conjunto enorme, enorme. 6 horas de visita não alcança para ver tudo. Quando nós fomos, nós fizemos praticamente quase que 9 horas. Você fica, é uma viagem na máquina do tempo. E é lindo que Deus usou um pastor, né, um pastorzinho de 14 anos de idade, que estava pastoreando um grupo de ovelhas. Ele deu uma pancada assim numa pedra, essa pedra cai num pequeno desfiladeiro, e quando lá cai o ruído da pedra, tac, ele ouve como algo quebrando. E quando ele desce aquele pequeno desfiladeiro, ele encontra vários cântaros, mais de 15 cântaros de barro, com vários rolos colocados dentro. E aquilo ali ele levou depois para o museu que estava próximo da área, e os arqueólogos detectaram que foi a maior descoberta da arqueologia de todo o século XX. Só para vocês terem uma ideia, esses rolos mudaram dramaticamente as traduções do Antigo Testamento, que vai desde Isaías a Malaquias. Então, tudo que está entre Isaías e Malaquias mudou dramaticamente de 1947 para os dias de hoje. Eu tenho Bíblias aqui atrás de mim, de 1915, 1920, 1937. Aí você vê a diferença da tradução depois de 1947. Como se tivesse uma segunda Bíblia, uma segunda tradução, mas de uma qualidade excepcionalíssima. Vamos lá. O ambiente do Novo Testamento. O Novo Testamento teve 3 ambientes, procure não se esquecer disso aqui, de grandíssima importância. No momento que entendemos esses 3 ambientes, nós vamos entender um pouco melhor a história do Novo Testamento, porque tem pessoas que leem o Novo Testamento e ficam perdidinhos, como cego em tiroteio, porque não levam em consideração os 3 panos de fundo ambientais que envolvem o Antigo Testamento, que é o ambiente religioso, político e cultural. O religioso, por entender isso aqui, dominava o judaísmo e o paganismo. O ambiente onde Jesus viveu e pregou era marcado pelo judaísmo dos israelitas e também pela presença de religiões pagãs de outras cidades do Império Romano, principalmente dos seus oficiais, políticos, soldados que habitavam aquela região. Mesmo algumas vertentes do judaísmo na época de Jesus carregavam influências pagãs da Babilônia e outros povos por onde os judeus foram dispersos no Egito. Só para título de informação, acredito que alguns de vocês têm noção disso. O exílio da nação de Judá na Babilônia durou um tempinho longo, creio que vocês se lembram. Quantos anos durou o exílio de Judá na Babilônia? Alguém se lembra? 70. Eu tomei hoje um café um pouco forte que embranqueceu minha mente. 70 anos. Foi um tempo considerável, concordam? Nesse tempo de 70 anos, queira ou não, os judeus na Babilônia, não todos, mas vamos dizer mais de 50%, receberam uma poderosa influência do paganismo babilônico.
uma das influências quase que inevitáveis, isso vocês podem observar com calma depois, está no calendário judaico. Todos os meses, se quiserem anotar, é interessante isso. Todos os meses do calendário judaico são nomes babilônicos. Todos. Tishri, Marqueshvan, Nissan, Elu. Todos os meses do calendário judaico são de origem babilônica. Para vocês terem uma ideia do poder de influência de Babilônia sobre os cativos de Judá. Claro, daí não é de nós ficarmos surpreendidos, não é verdade, que também parte da religiosidade desses judeus houvesse sido afetada ou influenciada. Agora, lembre-se o seguinte, a Palestina passa a estar na dominação de Roma. Se quiserem anotar isso em algum lugar em separado, também interessante. A partir do ano 63 a.C., não está aí na apostila, porque se eu for colocar todos os detalhes, a apostila vira um dicionário Aurélio, fica gigante. Então, algumas dessas partes que eu estou aqui mencionando, é interessante você anotá-las por separado. A Palestina cai na dominação romana a partir do ano 63 a.C., através do general romano Pompeu. Então, Pompeu invade Jerusalém em 63 a.C. e anexa ou decreta, né, que aquela parte da Palestina se transforma numa província romana do Império Romano. Naturalmente, a Palestina, ou seja, Israel, tornando-se parte do Império Romano, é natural que oficiais romanos estivessem ali para administrar, para zelar, para proteger, para cuidar dos interesses do imperador romano. E nada mais que natural, não é verdade? Nada mais que natural, eles trouxeram consigo não apenas a cultura romana, mas também a religião romana, que era marcada pela adoração de mais de 400 deuses. Uau! Porque eles herdaram isso dos macedônios, dos gregos e dos persas. Muito bem. Mesmo, como já falei aqui, mesmo algumas vertentes do judaísmo na época de Jesus carregavam influências pagãs da Babilônia. Vamos ver isso aqui um pouquinho mais adiante. E de outros povos por onde os judeus foram dispersos no exílio. O segundo ambiente do Novo Testamento é um ambiente político. Entenderam o religioso? Judaísmo versus paganismo. O ambiente político. Depois de sofrerem a dominação de várias nações na história, no momento em que Jesus nasce, a nação de Israel estava sob o domínio do Império Romano, que dominava todo o mundo conhecido da época. Acabei de falar isso agora. Aos judeus era permitido terem o seu culto, língua, cultura, costumes e até o seu código de leis, mas deveriam pagar impostos ao imperador romano e não causar nenhuma rebelião contra a sua autoridade. O Novo Testamento, entre Mateus e Apocalipse, não pretende ser um livro de precisão histórica, mas em alguns deles nós encontramos uma precisão histórica assustadora. Por exemplo, no Evangelho de Lucas, nos capítulos 2 e no capítulo 3, encontramos uma precisão histórica absurda. Absurda. Por quê? Porque o capítulo 2 menciona o nome do primeiro imperador romano. O capítulo 3 do segundo imperador romano. Aí eu bato na tecla porque isso você vai encontrar em sites da internet, em até livros. Muitos insistem em dizer que Caio Júlio César foi o primeiro imperador romano. Alguém já ouviu falar disso? Caio Júlio César, primeiro imperador romano. Isso é um erro grosseiro. Caio Júlio César nunca, jamais, em momento nenhum, fora imperador de Roma. Jamais. Ele foi general, o mais importante de todos os generais do governo de Roma, ok? Caio Júlio César se tornou cônsul vitalício através de um golpe de Estado e ele foi assassinado por 23 facadas, 23 punhaladas, em 25 de março de 44 a.C. E a última punhalada, de frente, né? Quem deu a ele? O seu filho adotivo chamado Brutus. Por isso tem aquele ditado, né? Até tu, Brutus.
Ele esperava de todo mundo apunhalá-lo, mas jamais o seu filho adotivo, Brutus. Então, Caio Júlio César jamais, nunca, jamais fora imperador de Roma. Mas, de acordo com Lucas, capítulo 2, você vai encontrar lá no primeiro versículo o nome César Augusto. E a palavra César, do latim quer dizer imperador. O nome do primeiro imperador romano foi Caio Iulius Augustus Octavianus Lisímaco, ou seja, Otaviano Augusto. Foi o primeiro imperador romano a governar entre 14 antes de Cristo e 27 depois de Cristo. Esse foi o primeiro imperador romano. O segundo foi Tibério e assim por diante. Daqui a pouquinho eu vou mostrar a cronologia da história dos imperadores romanos para vocês entenderem, mas a Bíblia já menciona o nome do primeiro imperador romano, Otaviano Augusto, ou César Augusto, e César Tibério, ou Tibério César. Depois de Tibério vem Cláudio, Calígula, Nero, e aí vai. São mais de 150 imperadores que o Império Romano tem sobre si. Mas eu estou chamando a atenção de vocês nesse aspecto, porque quando Jesus nasce, está o Império Romano a todo vapor, bombando com toda a força, praticamente no seu apogeu. O Império Romano, para você ter uma ideia, na luz da história, ele começa a se apagar em 476 depois de Cristo, quando os bárbaros invadem Roma e a destroem por completo. O ambiente cultural, a influência cultural era do helenismo. O que quer dizer helenismo? Vem da tia Helena? Não, esquece a tia Helena. Não tem nada a ver com a tia Helena, né? Já cansei de aluno dizer, pastor, levanta a mão, eu sei o que é helenismo, ligado à tia Helena. Não tem nada a ver com a tia Helena, meu irmão. Para com isso. Helenismo vem de Helenos, a palavra grega Helenos, que quer dizer Helenos, Grécia. Isso que quer dizer helenismo, sim, a influência da Grécia, porque a palavra Grécia em grego é Helenos, ou seja, influência grega. Apesar do domínio político, escutem essa, ser romano, o idioma e a filosofia grega já haviam dominado o mundo ocidental e influenciaram muito o ambiente do Novo Testamento. Espera aí. Então, no tempo de Jesus, quais eram os idiomas falados ali, basicamente na Palestina? Quer anotar? Na Palestina, isto é, na nação de Israel, os idiomas que eram falados: o hebraico, o aramaico, o latim e o grego koiné. Hebraico, aramaico, o latim e o grego koiné. Quem falava o hebraico? Os religiosos, os fariseus, saduceus, os essênios e os escribas. O povão não falava hebraico? Não. O povão, de pouca instrução acadêmica, escolar, não falava hebraico. Que interessante! Foi a grande mudança cultural daqueles tempos. Falavam o aramaico. Depois do hebraico e o povão falando o aramaico, pela influência de Roma, falava-se o latim. Mas quem falava o latim? Somente os funcionários ou soldados do Império Romano. E o grego koiné? Quem falava o grego koiné? Basicamente, tirando o povão que dominava o aramaico, havia um grupo de estudantes universitários, homens e mulheres de uma certa influência que falavam o grego koiné, fora os comerciantes. Os comerciantes, obrigatoriamente, falavam o grego koiné, porque o grego koiné é algo parecido com o inglês atualmente, né? O inglês é chamada língua comercial, e o grego koiné, na época, era também chamada a língua comercial. Alguém se lembra quando Jesus morre na cruz do Calvário, uma
tabuleta é colocada em cima da cruz. Alguém se lembra? O que continha? Quais os dizeres que estavam escritos nessa tabuleta? Alguém se lembra? Estava Alguém está escrito com... INRI. INRI. I-N-R-I. Ítalo. Agora o Ítalo vai dar um sorriso que vai dar a volta na cabeça. Ítalo, eu vou te dar 50 agora. 50 pontos para te ajudar. 50. Eita! Tenho que falar isso com o pastor Júlio Evangelista. O homem já começou cantando pneu. 50 para ti, Ítalo. I-N-R-I. Alguém se lembra dessa inscrição? Não? Isso é importante. Olha, o que o Ítalo falou aqui, pouca gente se lembra. Ele falou com uma convicção que até estremeceu aqui meu microfone. Eu pensei até que foi um vento, mas não, foi a convicção do Ítalo. É uma expressão latina. Jesus Nazarenus Rex Iderum. Em latim quer dizer Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. E esta tabuleta estava escrita em 3 idiomas. Alguém pode me dizer que eu quero dar 50? Está lá na Bíblia. E abra o seu áudio, porque alguns aí não estão conseguindo abrir o áudio, está no zero. Hebraico, aramaico e grego, conhece? Não. Hebraico, Latim. aramaico e latim. Latim. Hebraico, aramaico e latim. Que interessante isso, né? Mas o INRI já valeu 50 para o Ítalo. Continua assim, Ítalo. Continua decolando. Todos vocês têm todo o direito para abrir o áudio e rápido dar sua respostinha, porque cada respostinha, de acordo com a pergunta, vai te gerar um pontinho adicional no final da sua nota. Vamos lá. Licença. INRI, então, significava Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus, né? Exatamente, porque é latim, né? Jesus. N Nazarenos. R Rex. Iederum Judeus. Isso é latim. Vamos lá. Página 9. Testamento significa o quê? A aliança. Um Novo Testamento significa que Deus permanece fiel à sua aliança feita com a humanidade, mas sob uma nova forma. O perdão provisório antes simbolizado pelo sacrifício de animais é finalmente completo no sacrifício de Jesus na cruz. Portanto, a nova aliança que temos com Deus é feita com base no sangue de Jesus. A irmã Amanda, nas 2 aulas atrás, ela arrasou com esse negócio de aliança. Pensa numa pessoa que, ó, eu tô até agora, irmã Amanda, eu já assisti 2 vezes o vídeo. Eu falei, é filha da irmã Maria Botelho, não tem jeito, não. Que a sua mamãe também era assim, quando ela jogava uma resposta, ela humilhava até as lagartixas de plantão. Vamos lá. Uma aliança, para ter uma confirmação ou validade, ela trabalha na base de 2 fatores. Vou repetir. Uma aliança, para ter a sua validação, a sua genuicidade, ela trabalha em cima de 2 fatores. Quais são esses 2 fatores? O sangue. Isto. Sangue, que mais? Morte. Seja mais específico. É morte, mas de que forma? Sacrifício. Sacrifício de quem? Da cruz. De quem? Cristo na cruz. Não. Sacrifício do testador. Tá. De animais. Irmão Alexandro já tá ali, ó, já jogou o negócio. Pega a bola do irmão Alexandro, né? Depois devolve para ele, deixa ele fazer gol, porque até agora ele não fez gol. Ele vai fazer gol essa noite. Eu tô sentindo que ele vai, ó, e vai ser de olho fechado e de bicicleta ainda. Segura aí, irmão Alexandro, porque isso aqui parece às vezes jogo de basquete, jogo de futebol, mas o irmão vai fazer um gol bonito. Então, toda aliança, nunca se esqueça disso, ela está em cima de 2 bases: sacrifício e derramamento de sangue. Isso foi tanto para o Antigo Testamento, concordam? Como para o Novo Testamento. O Antigo Testamento teve um grupo de 5 sacrifícios diferentes. 5, de acordo com o livro de Levítico e o livro de Deuteronômio. 5. E sempre o resultado final é em cima do sangue. Só que no Antigo Testamento, o sangue não tinha poder.
para eliminar os pecados. O sangue só fazia isso aqui, ó. Ó, tá aqui. Cobria. Exatíssimo. Tá aqui a minha mão, o símbolo do pecado, e o sangue dos animais fazia isso aqui. Mas Deus fazia isso aqui, ó. Ele estava vendo o pecado. Por isso que anualmente era necessário derramamento de sangue de animais por sacrifícios para... Está cobrindo. Está cobrindo. Mas o sangue de Jesus foi diferente. Foi um sangue uma vez derramado. Pum! Aqui está o meu pecado, os nossos pecados. Está aqui o sangue de Jesus. Foi derramado uma só vez. Olha o que fez o sangue. Eliminou, purificou. Totalmente. Acabou. Por isso que não houve necessidade de repetição. Já os sacrifícios de animais, eles eram anuais, alguns diários, e outros tipos de sacrifícios até mesmo semanais. Em outras palavras, era tudo muito repetitivo, 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 repetitivo. Até que vem Jesus Cristo, derrama uma vez o seu sangue, entrega-se uma vez na cruz do Calvário, e acabou tudo. De uma vez por todas. Assim foi no Antigo Testamento, no dia da Páscoa. Lembra-se da Páscoa judaica? A Páscoa judaica marca a última praga, a 10ª, a morte dos primogênitos. A palavra Páscoa, alguém se lembra a origem desta palavra? Tem uma origem interessante. Passar por cima. Leva a cinquentinha, querido irmão Alex. Olha lá, o sorriso dele, olha lá. Parece que tem um negócio que infla, né? O sorriso desse de alguns irmãos, né? Tem uma câmera de bicicleta ali acoplada, né? Tá lá com o Ítalo, tá com o Alexandre. Leva a cinquentinha. Ei, irmão, os novos alunos estão entrando com força. Ninguém é impedido de participar. Meu Deus, vamos lá. 50 pontinhos, irmão Alexandre. Só para o irmão sorrir um pouquinho mais. Vai lhe ajudar lá na nota final. Palavra Páscoa, ó, passar por cima. Palavra hebraica, pechar. Pechar quer dizer passar por cima. Por que passar por cima? Lembram-se que Deus dá uma ordem aos filhos de Israel. Peguem um cordeiro, uma ovelha de 1 ano de idade, sem mácula, sem mancha, sem quebradura, sem defeito. Seja proporcional ao tamanho da família. Se a família cabe para um cordeiro ser consumido, amém. Se a família é muito grande, usem 2, 3. Quantos cordeiros ou ovelhas forem necessários, entendem? Para cobrir o número dos familiares que estarão o quê? Participando, degustando. O ponto máximo da Páscoa do Pechar era o derramamento do sangue desta ovelha ou deste cordeiro. Anote aí, interessante, né? Não sei se você já observou. A ovelha é um animal que na Bíblia representa o sacrifício pelo pecado realizado. Mas o cordeiro é o animal na Bíblia que representa o sacrifício, porém a nível substitutivo. Oh, então peraí. Então a ovelha quer dizer, quando ela é sacrificada, ela está representando o meu, seu, o nosso pecado entregue de uma vez por todas na simbologia de Cristo na cruz do Calvário. Tanto que Jesus, no Evangelho de João, capítulo 1, verso 29, ele é chamado por João Batista. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas lembra-se lá em Gênesis, capítulo 22, quando Abraão está com o cutelo erguido para matar, para sacrificar o seu filho Isaque, Abraão já com o cutelo, já para arrebentar, para rasgar o filho, o anjo do Senhor vem e diz, Abraão, não estendas a tua mão sobre o menino, pois sei que agora temes a Deus e o adora. E diz a Escritura que acontece, Abraão faz o quê? Levanta a cabeça, levanta os olhos. E o que ele vê? Agarrado nos arbustos a uma certa distância. O que ele vê? Vamos lá. Ele vê algo, ele vê alguma coisa. Um cordeiro. Carneiro. Não. Carneiro. Um carneiro. Cordeiro e ovelha são parecidos. Agora temos o carneiro, porque o carneiro implica na plena
plena substituição. Então, Jesus, olha que interessante, ele encarna os dois símbolos. O símbolo da ovelha, do cordeiro, né, que ovelha e cordeiro são muito parecidos, mas ele também encarna o símbolo do carneiro, porque carneiro fala de substituição plena, completa. Oh, que interessante. Então, primeiramente, ovelha. É a ovelha levada ao matadouro. Mas ali diante de Abraão, diante do sacrifício que ele iria cumprir sobre Isaac, aparece a figura do carneiro. E o carneiro é a substituição plena, completa, indiscutível. Éramos para eu e você sermos o que? A ovelha, para sermos sacrificadas. Mas veio Jesus. Olha que coisa linda. Jesus veio para ser ovelha, cordeiro e carneiro. Glória a Isso é Deus. lindo demais. Então ele veio para se entregar, para morrer, para sofrer o sacrifício e de quebra ele veio para nos substituir. Então anote, carneiro fala de substituição. Vamos lá, tudo isso aqui que a gente está falando é importante para você entender Cordeiro o que nós vamos entrar significa, agora. perdão, Sim, cordeiro significa sacrifício? ovelha e cordeiro falam de sacrifício, entrega, sem reservas. Agora, o carneiro fala de plena substituição. Plena substituição. Então, Jesus veio para ser plenamente o nosso substituto. Vamos lá. Sim, querido Alexandre, fale. Então, olhando no texto de Gênesis 22, como o carneiro foi substituído pelo Isaac, então, tipologicamente, está apontando para Jesus Cristo, que é o nosso substituto perfeito. 100%. Essa é a expressão correta. Nosso substituto perfeito. Vieram ao longo da história vários homens para serem substitutos do Senhor Jesus, mas jamais puderam ser perfeitos. Mas Jesus veio e por isso ele encarnou a tipologia ou a simbologia do carneiro. Lá na frente eu vou falar sobre uma outra muito interessante que dentro do Novo Testamento é mencionado, mas menciona-se uma vez, o bode. Já ouviram falar do bode? Lá no Antigo Testamento você vê dois tipos de bodes. O bode do sacrifício e o bode expiatório. O mais lindo, os dois bodes apontam para Jesus. Irmãos, nós estudamos um pouquinho, né, a síntese do Antigo Testamento. Só estudamos 15% do que deveríamos estudar. Mas vamos fazer um esforço para estudarmos um pouquinho mais desse conteúdo do Novo, que é maravilhoso. Olha aqui a continuação na página 9. Lucas 22, 20, temos registrado o seguinte texto. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Não muda. A nova aliança tinha que ser ratificada, confirmada, selada, autenticada por sangue. Repito, por que sangue? A Escritura diz: sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Levítico diz bem claro, lá no capítulo 19, no sangue está a vida. Então o sangue tem que estar. E o sangue de Jesus foi o elemento chave, principal para selar o Antigo Testamento. De acordo com o autor de Hebreus, todas as festas religiosas, sistemas de sacrifícios, leis cerimoniais, dias sagrados, tudo era sombra de algo melhor que haveria de ver. Tudo que você lê, tudo que nós lemos no Antigo Testamento com respeito a festas, cerimoniais, dias sagrados, talvez já deu até uma dor de cabeça para vocês, né? Lendo todos esses detalhes, porque são muitos e muitos. É uma quantidade incrível de detalhes, e às vezes você coloca a mão na cabeça: meu Deus, o que é que eu estou lendo aqui? Não estou entendendo nada. Todo esse tremendo leque de simbolismos apontavam tudinho para o que Jesus faria por nós na cruz do Calvário. Isso é maravilhoso. Pena que não teremos tempo suficiente para dissecar, falar em detalhes dentro das páginas do Novo Testamento. Mas vamos lá.
Essas coisas tinham uma aparência de justiça, mas eram incapazes de justificar o homem. Quando Jesus veio, ele definitivamente libertou o homem. Por isso, em Cristo, somos herdeiros da salvação, nessa nova aliança, ou Novo Testamento. O livro do profeta Jeremias fala desta aliança. Que interessante, né? Lá na antiga aliança, Deus já fala com Jeremias sobre esta nova aliança, que viria ser confirmada pelo sacrifício do Messias. Olha o que diz Hebreus 9:9-15 em uma tradução livre que eu encontrei, achei interessante e reproduzo aqui na apostila para vocês. Isto é uma ilustração para os nossos dias, indicando que as ofertas e os sacrifícios oferecidos não podiam dar ao adorador uma consciência perfeitamente limpa. Eram apenas prescrições que tratavam de comida e bebida e de várias cerimônias de purificação com água. Essas ordenanças exteriores foram impostas até o tempo da nova ordem. Quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertencente a esta criação. Não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue ele entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, e obteve eterna redenção. Ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros os santificam de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais então o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, de modo que sirvamos ao Deus vivo. Por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança. Para os que são chamados, recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sob a primeira aliança. Não existe melhor texto no Novo Testamento que nos explique, que nos dê detalhes qual a função do Novo Testamento em relação ao Antigo. Agora, muito nos surpreende uma declaração que Jesus faz nos evangelhos. Qual foi? Eu não vim para abrogar ou para revogar a lei. Eu vim para o quê? Cumpri-la. Cumpri-la. A lei mosaica, a lei de Moisés, possuía quantos mandamentos? Alguém se lembra? 10. Não. 613. 613. Os 10 mandamentos vieram para aliviar um pouco, mas mesmo os 10 mandamentos eram impossíveis de ser cumpridos. Aí vem Jesus, traz 2. E ainda 2 estavam difíceis. Aí Jesus, que é misericordioso, reduz para 1. E mesmo com 1 está difícil. Mas Jesus, antes de fazer essas alterações, ou seja, essas facilitações, ele deixou claro: eu vim não para revogar a lei. Eu, Yoshua ben Nazaret, Jesus de Nazaré, eu vim para cumpri-la. Humanamente, me acompanhe, impossível qualquer ser humano cumprir à risca os 613 mandamentos. Estão me entendendo? Quem está me entendendo? Humanamente impossível. 10 já era difícil, demais. Não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho. 10 já era difícil. Que dirá 613. Mas Jesus cumpriu, gente. Foi maravilhoso, porque tinha que cumprir. Ou ele cumpria a lei ou arrebentava com tudo, arrebentava com o plano do Pai. Mas ele fora preparado para isso. Ele foi suficientemente capaz de assim fazê-lo. E esse texto de Hebreus, que acabamos de ler em uma tradução livre, nos deixa claríssimo que Jesus de Nazaré é o cumprimento pleno de tudo que ele trouxe, de tudo que veio do Antigo Testamento para dentro do Novo Testamento. Virando a página. Página 10. Há um paralelo. O que é um paralelo? Coisas parecidas que caminham lado a lado entre o Antigo e o Novo Testamento. Vamos lá? É um paralelo básico.
Quanto à revelação, aliança e perdão dos pecados. Qual é o paralelo que existem essas três coisas? Revelação. No Antigo Testamento, Deus se revela na lei santa. Mas olha, a lei santa, os 613 mandamentos, os 39 livros do Antigo Testamento, todinhos apontam para quem? Jesus Cristo. Então, no Novo Testamento, Deus Pai se revela no Filho Santo. Aliança, que acabamos de falar agora. No Antigo Testamento, a aliança é guardada pela observância da lei de Moisés, a lei mosaica. Humanamente impossível guardar toda a lei mosaica, a lei de Moisés. Mas no Novo Testamento, a aliança é guardada pela obediência a Cristo. Deixa eu dar um exemplo. Já que a palavra-chave aqui é obediência no Novo Testamento, eu fico um pouco preocupado que hoje nas redes sociais fala-se demais. Escute essa, vocês já ouviram isso. Muito. Fala demais. Não, o dízimo só serve para o Antigo Testamento. Hã? Porque existem mais de 150 referências no Antigo Testamento sobre o dízimo. Concordo. Mas, pelo fato de existirem só 2 referências no Novo Testamento, então o dízimo não é válido para o Novo. Peraí. Você está fazendo a sua matemática ou a matemática de Deus? Porque se for pela matemática humana, o negócio está complicado. Não podemos nos basear na nossa matemática humana. E é verdade. No Novo Testamento, se você não sabe, pode até anotar se quiser, só existem 2 referências bíblicas, 2 textos claros, que falam diretamente sobre a prática do dízimo. Mateus 23, 23 e a carta aos Hebreus, capítulo 7. Ali você vai encontrar 2 versículos que falam sobre o dízimo. Nenhuma outra parte da Bíblia. Então, o dízimo não é válido no Novo Testamento. Eu vou te provar que é válido. É válido por 2 razões muito básicas. Primeiro, porque Jesus validou isso em Mateus 23, 23. A partir do momento que Jesus já valida, já é tudo. Se fosse o apóstolo Paulo sozinho, se fosse qualquer um dos apóstolos sozinho ou isolado, a validação seria um pouco duvidosa. Mas foi Jesus quem o validou. Porque a palavra de Jesus é tudo. Alguém está me entendendo? É tudo. Mateus 23, aí o escritor aos Hebreus convalida. Sim, irmão Alexandre. Mateus 23, 23, o outro é qual? Hebreus quanto? A carta aos Hebreus, capítulo 7. Ali o irmão vai encontrar 2 versículos que falam sobre a questão do dízimo. O autor aos Hebreus, como acredito a maioria de vocês sabem, é desconhecida. Ninguém sabe. Existem especulações. Apolo, Barnabé, o próprio apóstolo Paulo impossível, por causa das características internas da redação. Mas espera aí. Então vamos lá. Qual é a base que rege o dízimo na Antiga Aliança e qual a base que rege o dízimo na Nova Aliança? Pode adotar se quiser. Na Antiga Aliança, o dízimo é regido pela lei mosaica. A lei mosaica é constituída por 613 mandamentos, por mais de 500 estatutos, aproximadamente 400 preceitos e 250 ordenanças. Muita coisa. É demais. Porque o Antigo Testamento era dividido em mandamentos, preceitos, estatutos e ordenanças. Vou repetir. O Antigo Testamento tinha por seu governo mandamentos, estatutos, preceitos e ordenanças. Haviam casos específicos que entravam os mandamentos, outros casos específicos que entravam os preceitos, outros estatutos e outros casos específicos as ordenanças. O Novo Testamento só tem 2 ordenanças. 2. Batismo em águas e a ceia do Senhor. Vamos lá. Já que o dízimo ele estava vinculado a essa enorme quantidade de mandamentos, preceitos, estatutos e ordenanças, mas no Novo Testamento só é regulado por 2 ordenanças, o que está então por detrás destas 2 ordenanças
para a administração do dízimo? Obediência e amor. No Antigo Testamento, quando você falhava, era penalizado por causa da lei, porque a lei penalizava. Você errou, você não cumpriu a lei, dá-lhe na cabeça. Alguém se lembra disso? Quem transgredia a lei, dava na cabeça, ou seja, recebia penalização. Mas no Novo Testamento, não. Não existe penalização, mas existe a obediência e o amor. Então, o peso da graça no Novo Testamento é muito maior do que no Antigo. Oh, se eu obedeço, eu amo. Se eu amo, eu obedeço. Se eu amo, eu obedeço, eu oferto. E dizimo. E não questiono. Oh, essa de dizer não é válido para o novo. Cuidado, isso é perigoso. Isso é uma doutrina herética que está dominando as redes sociais e algumas igrejas, mas estão esquecendo disso, que o peso da graça, o peso da nova aliança, ele é muito maior, porque repousa na balança da obediência e na balança do amor. Se você ama, ó, você obedece. Estão entendendo? Se eu obedeço, eu amo. Se eu obedeço e amo, eu dizimo e eu oferto ó, com o coração rasgado e alegre. Quem está me entendendo, gente? Quem está me entendendo? Isso é importante demais, gente. E vamos ter redobrado cuidado. Redes sociais são coisa bonita, coisa boa, mas que tenhamos sabedoria para usá-las e orar a Deus para que Deus dê sabedoria a muitos também para saberem usar as redes sociais para trazer glória ao nome do Senhor e não vergonha para o Evangelho, como infelizmente, né, eu tenho redes sociais, uso para a honra e a glória do Evangelho de Cristo, não para trazer algo na minha cabeça ou enaltecer a minha pessoa. Vamos lá. Terceiro paralelo entre o Antigo e o Novo Testamento, perdão dos pecados. No Antigo Testamento, já falamos, o perdão é simbolizado no sacrifício de animais. O pecado era só coberto. Mas no Novo, o perdão é oferecido total e gratuitamente no sacrifício de Jesus. Olha outro detalhe que eu não falei. No Antigo Testamento, o sacrifício era pago. Oh! Gente, que assustador, pagava-se. Então, para eu ter meus pecados cobertos, nem removidos, no Antigo Testamento, eu tinha que ter bala na agulha. E as pessoas mais pobres, como é que elas faziam? A Escritura diz, ou entregavam um pombinho ou um pardal. Um pombinho, né, um pardal. Olha só, Deus tinha saída para tudo. A Escritura, né, tem saída para tudo. Então o camarada não tinha desculpa. Ah, você não tem dinheiro para comprar uma vaca para sacrificar? Não, você não tem dinheiro para comprar um bezerro, um cordeiro, um bode? Não, é tão pobre assim. Um pardalzinho, um pombinho, você tem. Não tem, porque se pega na rua, se pega no mato, né? Basta tirar um dia, né, correndo atrás de um pombinho que você pegava. Não sei se você, quando era criança, corria atrás de pombo e pardal, né? Eu me lembro, os meus 9 anos de idade, eu corria nas matas da Ilha do Governador, no Rio de Janeiro, só para caçar pardal e pombinho. Voltava feliz da vida, com 14, 15, numa jaula. E eu ficava mais feliz quando eu abria a jaula e libertava todo mundo. Meus primos ficavam muito indignados, porque eles colocavam tudo na churrasqueira para comer. Eu não. Eu só brincava, colocava na jaula, não machucava ninguém. Depois que eu chegava, esfregava na cara dos meus primos. Peguei 14, peguei 15, peguei 20. Mas depois eu abria a jaula, liberava todo mundo. Você é doido? Passou o dia inteiro suando a cabeça para liberar. Nós já fizemos uma panelada desses passarinhos, não. Nunca tive coragem de comer um pardal ou de assar um pombo. Mas tudo bem, só para você entender, não é que até as pessoas mais pobres tinham acesso aos sacrifícios, ainda que majoritariamente todos eles tinham que ser pagos. Mas o nosso sacrifício maior em Cristo Jesus, o nosso não, e nós não sacrificamos nada. Ele fez tudo por nós e foi gratuito na cruz do Calvário. Amém? Agora vai ficar melhor. Evangelhos sinóticos, é a página 11, ou alguns de vocês já estudaram essa matéria, chamada Os Evangelhos. E agora nós vamos fazer uma viagem bem rápida nesta parte. Os primeiros 4 livros encontrados no Novo Testamento pertencem a uma única classe de escritos.
ou gênero literário chamado evangelhos. É nos evangelhos que podemos aprender sobre a vida e morte e ressurreição de Jesus, bem como detalhes da sua vida e de seus ensinos. Se alguém procura saber mais como Jesus agia e falava quando estava no mundo, deve procurar nos evangelhos. Importante isso aqui, ó. A palavra evangelho deriva do grego e é formada pela união de dois termos. Eu, como se escreve no grego e como se pronuncia. Eu, que quer dizer boa. Interessante. Então, a palavra eu no grego quer dizer boa. Alguém me perguntou, como é que é a palavra eu em grego? Ego. Então, ego no grego quer dizer eu. E eu quer dizer boa. Veja que coisa engraçada. Então, ego no grego quer dizer eu. Mas eu em grego quer dizer boa. A palavra angelia, vê como se escreve, tá vendo? Olha lá, esse é o alfabeto grego. Isso a gente vai aprender lá no curso bacharel em teologia. Tem um pessoal aí na segunda-feira que está tremendo na base, né? Porque nós estamos estudando agora hebraico. E dentro de 2 meses vamos estudar grego, né? Esse pessoal está, meu Deus, chorando pitanga. Mas tem que passar, né? Bacharel é assim mesmo. É um nível bem mais elevado. Então, quando vocês, alguns de vocês, né, corajosos e amantes da palavra, chegarem lá no bacharel, vão aprender o grego. E aí vão descobrir que essa palavrinha aí, ó, angelia, com um alfabeto bem estranho, é a palavra grega que significa mensagem, ou nova, notícia. Podemos definir a palavra evangelho como boas novas, boas notícias ou boas mensagens. O evangelho como gênero literário é o fruto do cristianismo, pois não se parece com nenhum escrito antigo. Dentro dele, no entanto, encontramos uma variedade de gêneros, como narrativa, parábola, poesia, etc. É uma riqueza infinita que encontramos nos 4 evangelhos. Nos 4 evangelhos vamos encontrar coisas que nunca encontramos em nenhum lugar do Novo Testamento. 4 contadores de uma mesma história. Inicialmente existe um único evangelho, ou seja, o anúncio de Jesus. Tudo o que ele ensinou e viveu foi registrado anos mais tarde pelos seus discípulos e outras pessoas que tinham interesse em preservar aqueles acontecimentos. Mais tarde, olha aqui o detalhe, então surgem 4 versões deste único evangelho: Marcos, Mateus, Lucas e João. A redação dos evangelhos não deve ser vista com uma precisão cronológica, nem sequer deve ser vista com exatidão histórica, mas com uma história sendo contada com um objetivo em mente: mostrar a boa notícia que Jesus habitou entre nós. Vamos entrar aqui no rápido exemplo. Estão vendo aqui os meus 3 dedos da minha mão esquerda? Quantos estão enxergando aqui os 3 dedos da minha mão esquerda? Maravilha. Eu vou mudar aqui um pouquinho o panorama. Deixa eu ver aqui se eu posso. Deixa eu ver aqui se eu posso mudar. Deixa eu ver aqui. Aumentei aqui a imagem. Estão vendo aqui a imagem? Isso. Agora fiquei um pouquinho grandão. Olha só. 3 dedos. O que eu tenho aqui? Um dedo. Estão percebendo? 3 dedos juntos e um dedo em separado. Isso quer dizer, pastor, vamos fazer de contas que esses 3 dedos aqui, juntos, são na seguinte ordem. Esse aqui, apresento vocês o evangelista Mateus. Alô, Mateus. Está aqui a galera bonita da turma da terça-feira. Esse aqui é Mateus. Apresento vocês esse aqui como Marcos. E esse aqui, como Lucas. Os 3, procurem não perder a visão. Estão juntinhos, estão percebendo? Já esse aqui, sozinho, quem vocês imaginam quem seja? Vamos lá. João. Mateus, Marcos e Lucas, juntinhos. Mas João está separado, destacado do grupo. Por que ele está separado? Por que ele está destacado? Porque este é um evangelho de conteúdo único e exclusivo. Não se parece com nada quando encontramos a leitura ou a narrativa de Mateus, Marcos e João. Por isso que esses 3 aqui,
Mateus, Marcos e Lucas são chamados de evangelhos sinóticos. Sinóticos ou sinópticos, que não tem nada a ver com o evangelho de João. São 4 evangelhos, mas os sinóticos são apenas, unicamente 3. A palavra sinótico ou sinóptico quer dizer visão conjunta. Em outras palavras, semelhanças são encontradas na leitura de Mateus, Marcos e Lucas. Agora, João é conteúdo exclusivo. Alguém já percebeu? Tudo que você lê em João não se repete, não aparece em nenhum dos outros 3. Alguém já percebeu isso? Sim ou não? Sim. É conteúdo exclusivo, é conteúdo único, não adianta. Você pode virar de cabeça, você pegar João, sacudir João, não vai sair nada de Mateus, nada de Marcos e nada de Lucas. Agora, se você presta atenção e lê com muita atenção Mateus, Marcos e Lucas, vai encontrar muitas semelhanças. Posso dizer 2 que dá um nó cego enorme na cabeça de muita gente? Mateus fala de um cego à beira do caminho de Jericó. Lembram-se? E dá até nome. Bartimeu, filho de Timeu. Mas Marcos não fala de um, fala de 2 cegos. E agora? Quem está certo e quem está errado? Os 2 estão certos. Como é que é? Os 2 são certíssimos. É que Mateus decidiu visualizar quem? Um só cego. Aí vem Marcos e diz exatamente o que ele visualizou. 2. A mesma coisa, Mateus fala de um endemoniado de Gadara. Lucas já fala de 2 gadarenos. Quem está certo nessa história? Os 2. Agora eu vou falar algo que vai deixar você mais impressionado ainda. Tá preparado? Isso aqui é lindo demais. Dos 4 evangelistas, presta atenção, só 2 caminharam com Jesus, foram chamados diretamente por Jesus e foram testemunhas oculares do seu ministério. Já os outros 2 evangelistas nunca viram Jesus mais gordo, mais magro. Nunca tiveram uma gota de convivência com ele. Mas eles registraram os evangelhos que têm os seus nomes por causa da tradição oral, ou seja, as histórias que chegavam a seus ouvidos, e uma grande quantidade de documentação escrita que chegaram às suas mãos. E aí eles foram conferindo o que ouviam das histórias, conferiam com a grande quantidade de documentação e fechavam os assuntos sob a inspiração do Espírito Santo, e aí compuseram os evangelhos que levam os seus nomes. Quem foram os 2? Mateus e João. Mateus e João. E João. Anote aí. Somente Mateus e João foram chamados pelo Senhor Jesus. Caminharam com Jesus, conheceram Jesus, foram testemunhas oculares, tanto que Mateus tinha 2 nomes, um nome romano, não é? E um nome hebraico. Levi era o seu nome hebraico e Mateus era o seu nome romano ou latino. Provavelmente, preste atenção, olha que interessante, por Mateus ter sido um cobrador de impostos, um publicano, era normal que judeus, quando alistados pelo Império Romano na condição de funcionários, eles ganhavam o prêmio da cidadania romana. E ao ganharem o prêmio da cidadania romana, caberia a eles o direito de terem 2 nomes, não é? Um nome de nascimento, um nome hebraico, um nome judeu e um nome da sua cidadania romana. Ainda que a Bíblia não dê detalhes, mas esse é o pano de fundo cultural. Só para você entender, porque alguns ficam confusos. Qual é o certo? Mateus ou Levi? Ambos, porque Mateus era cobrador de impostos e aí lhe cabia o direito de ter as 2 cidadanias. Marcos e Lucas nunca viram Jesus. Não conheceram Jesus. Não foram testemunhas oculares. Mas eles,
Receberam tudo de ouvido e, ó, muita documentação caiu na mão deles. Na teologia, isso a gente vai estudar isso lá na frente, no médio, no bacharel, chama-se a fonte KLMN e Q. Caíram várias fontes, que os historiadores e teólogos chamam de fonte KLMN e Q. Em cima dessas fontes vieram as narrativas que deram a origem aos evangelhos de Marcos e de Lucas. Outro detalhe, para fechar essa parte, para a gente avançar. Mateus e João foram discípulos diretos do Senhor Jesus. Confere? Confere? Mateus e João. Mas Marcos foi discípulo de quem? Quem se lembra? Já ouviram falar de quem ele foi discípulo? Paulo. Pedro. Lucas, sim, foi discípulo direto do apóstolo Paulo. Anote aí, Marcos, também chamado de João Marcos, foi discípulo direto do apóstolo Pedro. Tanto que as características do evangelho de Marcos, preste atenção e anote aí. Se você ler com muita atenção o evangelho de Marcos, ele tem muitas das características literárias das duas cartas de Pedro. Lê com atenção as duas cartas de Pedro. Se você nunca leu e nunca observou isso, faça isso essa semana. Pega as duas cartas de Pedro, que são pequenas, e tente ler o evangelho de Marcos. Você vai ver semelhanças enormes entre as três linhas de literatura, entre as duas cartas de Pedro e o evangelho de Marcos, ou seja, a influência de Pedro foi muito forte sobre Marcos. Por outro lado, a influência de Paulo sobre Lucas também foi muito forte. Quando você lê o evangelho de Lucas, você tem a impressão que está lendo algum escrito de origem paulina. E realmente, pelo fato que foi discípulo, aprendeu, foi treinado pelo apóstolo Paulo. Outro detalhe que eu acredito que alguns de vocês sabem, outros não. O evangelho de Lucas teve uma continuação. Sério? Aonde? Em qual livro da Bíblia? Atos. Atos dos Apóstolos. Então, no conteúdo original dos manuscritos gregos, Lucas e Atos é um só volume. Que interessante. Sim, no conteúdo original, Lucas e Atos constituem-se em um só volume. A partir do século VIII, quando os tradutores da Bíblia começaram a trabalhar no desenvolvimento e na evolução do Novo Testamento, é que decidiram fazer a separação. Por isso que fica estranho, né, nas nossas Bíblias. Mateus, Marcos, Lucas, e aí quebra João e passa para Atos. Mas o correto, se fosse uma linha de continuidade, era Mateus, Marcos, Lucas, Atos e João. Então, Atos tinha que estar do lado de Lucas, e não o contrário. Mas fizeram isso para facilitar a compreensão dos 4 evangelhos. Mas na linha histórica e nos rolos originais, Lucas e Atos constituem-se em um só volume. Perfeito? Vamos lá, então, avançando. Tradição oral. Já em 10 minutos estamos acabando. 7 minutos, estão acabando. Ei, não vamos corrigir os exercícios hoje. Sabe por quê? Que eu quero dar oportunidade para os que estão entrando hoje. Então, na próxima aula, nós vamos corrigir os exercícios, que daqui a pouquinho eu vou repeti-los, né? Era suposto hoje corrigimos, mas só para dar oportunidade aos que estão entrando hoje, irmão Ítalo, que está aí com um sorrisão junto. Vocês estão fazendo hoje um bate-bola, né? Irmão Alexandro e irmão Ítalo, né? Não sei quem vai ser o sorriso da noite, né? Acho que os dois estão empatados, né? O jogo aí não vai dar nem 0-0, nem 3-3, vai dar 1-1. Os dois têm um sorriso. Manjandra também não fica para trás, não. Se Manjandra deixar Deus usar ela, ela vai longe. Mas vamos lá. Mas Deus está usando ela. Você não está sabendo de nada, mas Deus está usando a irmã Jandra, graças a Deus. Vamos lá, tradição oral. Essa fase da pregação dos primeiros 30 ou 40 anos chama-se tradição oral. Os apóstolos pregavam sem livro. Olha que interessante. Estava tudo na cabeça. Pois não havia ainda os livros do Novo Testamento. Pregavam apenas com base no testemunho, porque eles eram testemunhas oculares, e com a luz do Espírito Santo que Jesus
havia prometido, de acordo com João 16:12. Havia uma expectativa de que Jesus voltaria dentro de pouquíssimo tempo e, por isso, as testemunhas oculares não achavam necessário registrar nada. Gente, aquele povo estava no fogo, estava no Pentecoste. Nós nos enganamos quando dizemos: estou na labareda, estou no azeite, estou no óleo. Mentira, irmãos, com todo respeito. Com tudo. Aquele povo, naquela época, estava no fogo, estava na labareda, estava no primeiro amor. Quando eu faço a minha oração, eu faço a seguinte, de manhãzinha: Senhor, traz de volta a labareda, o fogo, o óleo do primeiro amor. Vão me chamar de doido, pancadão, né? Mas os teus discípulos, lá no início da igreja, estavam esperando: Maranata, ora vem, Senhor Jesus, ora vem. Nada para eles, estavam levando a vida normal, trabalhando, operando, mas o foco era o céu. Gente, o foco era o céu. Não queriam outra coisa, era o céu. E hoje? Tá difícil. Hoje o camarada quer o céu, quer a terra, quer o mar, quer debaixo do mar, quer abaixo do debaixo do mar. Hoje o foco está muito complicado. Essa é a razão. Porque a igreja primitiva não estava preocupada em deixar registros, porque eles já estavam vivendo o fogo do primeiro amor. Que Deus nos ajude, irmãos, a nós renovarmos esse fogo. Hoje, amanhã, esta semana, depois da manhã. Mas tem um segredinho que a Bíblia nos ensina, né? Que é a palavra de Deus. O fogo arderá no altar continuamente e não se apagará. O fogo arder, temos que manter lenha. E a lenha, aqui é o símbolo da palavra de Deus. Foi apenas com o passar dos anos e a morte e prisão dos primeiros discípulos, apóstolos, que surgiu a necessidade de registrar tudo para as demais pessoas. Já viramos na página 12. As informações sobre Jesus começaram a ser escritas, olha só, por volta do ano 45, 16 anos depois da morte de Jesus. Jesus morre em abril do ano 29 depois de Cristo. E só no ano 45 em diante começam os registros, as informações escritas sobre Jesus. Por aproximadamente 15, 16 anos, a igreja dependeu exclusivamente da tradição oral. Aí entram os evangelhos sinóticos, como já falei. A palavra sinótico vem da língua grega e quer dizer sim, mesmo, parecido, e óptico, olhar. Ou seja, os 3 primeiros evangelhos são chamados de sinóticos, porque tem muitos elementos em comum. Cada um dos evangelhos sinóticos apresenta a história de Jesus de maneira parecida. Os 3 têm mais ou menos a mesma estrutura e têm várias histórias repetidas. Elas contam todos a mesma história, mas de perspectivas um pouco diferentes, acrescentando ou deixando de fora algumas partes de acordo com o objetivo do texto. Muitas vezes a informação de um evangelho sinótico ajuda a entender a história contada no outro evangelho. Os 3 evangelhos sinóticos confirmam e completam a história de Jesus. Estão vendo aí esse quadro aí, ó? Mateus, Marcos e Lucas. Para não ser muito cansativo, eu fiz ele bem resumido, só para você entender, ó. Mateus e Lucas falam da infância de Jesus, mas Marcos não fala nada. Que interessante. Mateus fala nos capítulos 1 e 2, Lucas nos capítulos 1 e 2 de Lucas. Já o batismo de Jesus, ele é narrado nos 3 sinópticos. Observaram? Falado em Mateus, Marcos e Lucas. A tentação também, ela é falada nos 3 evangelhos sinóticos. A história do paralítico também, ela é repetida nos 3 evangelhos sinóticos. A profissão, né, de Mateus 16, que é a confissão de Pedro como Jesus sendo filho de Deus, ela é falada em Mateus, Marcos e Lucas. A parábola do rico e do Lázaro, ela é falada em Mateus 19, Lucas 18 e Marcos 10. Os irmãos Zebedeus, capítulo 20 de Mateus, capítulo 10 de Marcos, capítulo 22 de Lucas, e a morte de Jesus, ela é narrada exatamente com riqueza de detalhes, sincronizadamente dentro desses 3 evangelhos. João também fala da morte de Jesus, só que o conteúdo da morte de Jesus é muito diferente se você comparar com Mateus, Marcos e Lucas. Ou seja,
o que Mateus, Marcos e Lucas falam da morte de Jesus, João fala de uma maneira adicional, dá detalhes que os outros 3 evangelhos não têm para nós. Após de usarem relatos parecidos, cada evangelista apresenta para o seu público específico uma face de Jesus, segundo os seus propósitos evangelísticos. Para encerrar por hoje, lembre-se que isso nós vamos falar na próxima aula com maiores detalhes, mas eu já vou adiantar. Mateus foi escrito para os judeus, para uma audiência de judeus, tanto que a palavra que mais domina o Evangelho de Mateus é a palavra reino. Ela aparece 55 vezes. Marcos foi escrito para os gentios, mas foi escrito para os romanos. A visão de Marcos apresentando Jesus é todinha para os gentios e para os romanos. Por outro lado, o Evangelho de Lucas também é escrito para os gentios, só que a visão de Lucas é todinha voltada para os gregos. E o Evangelho de João, ele é escrito para a igreja, porque ele apresenta a divindade de Jesus. Jesus como Deus é só visto no Evangelho de João. Então, um resuminho aqui para fechar. Mateus, Jesus é o Rei dos Reis. Marcos, Jesus é o servo sofredor. E Lucas, Jesus é o Filho do Homem. 9h58, 21h58. Você está ligado na Academia Bíblica Pérea, canal das terças-feiras, curso básico em teologia, se a galera, esse povão bonito, com um sorriso que eu nunca vou ter e penteados que eu nunca vou obtê-los, ó. Eu não tenho nada, mas vocês aí estão abençoadíssimos. Cada um penteado mais lindo do que o outro, né? Não estou invejando, não, gente. Meu tempo já passou. Graças a Deus que agora estou no resumo. É rápido, gente. Tomo banho, me asseio e nem me preocupo com pente ou escova, né? Mas alguns de vocês ainda têm esse privilégio, né? De ter bob, ter até prancha para deixar o cabelo em dia, graças a Deus. Mas vamos lá, para concluirmos. Gente, a gente tem que ter um pouquinho de humor para fazer a aula mais descontraída, né? Vocês vêm cansados demais do trabalho. Se a gente leva muito sério o negócio, você vai acabar dormindo e desistindo. Mas aqui não é lugar de dormir e aqui não é lugar para desistentes. Aqui é lugar para vencedores, para vitoriosos, para gente de garra, para gente de fome e sede, para gente que vai conquistar para morar no céu. Amém? Amém, gente? Ô, pô, meu Deus. Vamos lá. Na última página, pega lá a sua última página. Olha lá, exercícios de síntese do Novo Testamento. Tem 25 exercícios. 25. Vamos fazer todos os 25 para a próxima aula. Que é isso, pastor? Só para desenferrujar, os 25. Só nessa página. 1, 2, 3 e 4. Deixa eu dar uma dica aqui para vocês. Os alunos antigos já sabem como funciona. Então, essa dica serve para todos, incluindo e em especial para os alunos novos. Tem partes ainda da apostila que não passamos e nem estudamos. Concordam? Então, a minha orientação, para você fazer esses exercícios, recorra a todo o conteúdo da apostila. Se você achar que é muito apertado, você tem toda a liberdade de consultar lá no Google, colocando nas primeiras partes, né, lá na barra de endereços, partes do exercício, que em alguns casos o Google até lhe ajuda, lhe orientando, não com a resposta, mas com o conteúdo da temática. Como, por exemplo, só o número 1, porque já são 10 e 1. Mateus, também chamado Levi, olha só, letra A, B, C ou D, aqui só pode ser uma que é correta. Também é chamado Levi, qual seria a resposta aqui correta? Isso aqui é fácil. Era coletor de impostos para o Império Romano, não para o Império Grego, muito menos fariseu e muito menos saduceu. Confere? Então, a 1 eu já dei a resposta, tá? A 2, vamos também fazer essa aqui, só a primeira é 2. Segundo Lucas 5, 27 e 28,
Quando apresentarmos textos, abra a Bíblia e use os textos, e você vai ter um esclarecimento. Segundo Lucas 5, 27 e 28, Mateus, ao ser chamado por Jesus, qual seria a resposta correta? De novo, deixou tudo e o seguiu. Não tem nada que foi se despedir da família, estava pescando, era discípulo de João Batista. Estão me entendendo, gente? Então, leia com bastante atenção. Quando você observar que a resposta ela é um pouquinho difícil, recorra à apostila. A apostila tem bastante fonte, bastante subsídio, bastante informação. Não é uma apostila muito grande, ela é de um tamanho considerável, tá? Mas necessita que você dê uma folhadinha nas páginas que ainda não passamos por elas. 10 e 2, 22 e 2. Perguntas, dúvidas? Irmã Jandra. Pastor, se quiser, né? Sim. O senhor está me ouvindo? 100%. Ok. Só a título de curiosidade, eu vejo o senhor, hoje eu escutei, eu acho que umas 6, 7 vezes a sua aula que eu perdi. E eu escutei que o senhor repete muito que Jesus ele veio cumprir todas as sombras do Antigo Testamento. Sem dúvidas. Então, se ele veio cumprir todas as sombras do Antigo Testamento em relação às festas de Levítico, eu não estou dando dia nem data, isso a gente não faz. Mas a possibilidade da volta do retorno de Jesus ser numa festa de Rosh Hashanah? 100%. Nós vamos falar disso na próxima aula. Fique tranquila. Vamos falar sobre este aspecto que é bem interessante. Bem interessante, bem interessante. Porque as festas judaicas, para nós cristãos, têm efeito no calendário profético. E existe um calendário profético, que ele está todinho exposto em cada um dos 7 braços do candelabro. Inclusive, eu vou postar, se eu não postei já, vou postar aqui no grupo. Tá o menorá e a visão do menorá pelas 7 festas judaicas, dos 7 Espíritos de Deus falados ali em Isaías capítulo 11, ligados aos 7 eventos que mostram sobre a segunda vinda de Jesus. Isso é bem interessante e nós vamos falar alguma coisinha assim por alto, não tem como entrar nessa parte porque ela é uma matéria muito ampla para a escatologia, mas a gente vai dar uma pincelada respondendo a sua pergunta. Mais alguma outra pergunta ou dúvida? Se você não tem perguntas ou dúvidas, cale-se agora e até a próxima aula. Na próxima aula você tem que falar. Gente, muito obrigado pela participação de todos. Irmã Jandra, Elton Ottoni, irmã Amanda, os Ramalhos ali de Porto São Luz. Domingo estaremos aí na bênção de Deus. Ítalo, alegria redobrada. Ter a tua pessoa feliz da vida. Dá um beijo no coração aí no seu pastor Júlio Evangelista ali em Newark. Gente boa na terra, só do céu. Irmã Flávia pitou forte hoje, obrigado. Pastor Evangelista Alexandro, não é para qualquer um ter a sua pessoa em nosso meio. Uma honra muito grande, de coração, estamos muito felizes por estar conosco e que possamos humildemente ser de muita bênção na sua vida, porque já estamos sentindo que o irmão é de bênção grande para a nossa vida e Deus vai ser glorificado aqui conosco. Aleluia. Irmã Ilana, não esqueci da senhora, não, é difícil esquecer, irmã Ilana. Se eu esquecer, irmã Ilana, eu quebro. Obrigado, irmã Ronilca, irmã Larice e Claudiane. Esperamos na próxima aula rever vocês na tela. E Abissai, obrigado pelo esforço, Abissai. Sei que Abissai está tendo alguns problemas de conexão e até mesmo no corre-corre da vida, mas agradecemos a todos pelo sacrifício que tiveram. A vocês, alunos que já fizeram seus pagamentos deste mês, obrigado. Você ainda que não fez o pagamento do mês, deste mês de julho, lembre-se, até domingo, dia 30. Domingo, dia 30. Se fizer no dia 31, já tem a multinha dos $10. Tá bom? Vamos agradecer a Deus. Pedir, irmão Evangelista Alexandro, né? Tá chegando fresquinho igual alface para colheita. Então, vamos puxar, vamos apertar o irmão Alexandro com carinho, né? Na próxima hora vai ser o Ítalo. O Ítalo já está escalando, na próxima hora se prepara, que vai fazer aquela oração de trovão que vai tremer aqui a telinha. Mas hoje, nosso querido irmão evangelista Alexandro estará nos despedindo pela aula de hoje. Muito obrigado, queridos. Deus nos abençoe. Nos vemos na próxima aula a partir de 8h15. Próxima
terça-feira já será 1º de agosto. Meu Deus, próxima terça, estamos aqui, coladinhos às 8h15. Agora, se Jesus vier, esquece tudo. Vai ser melhor lá no céu. Amém? Evangelista Alexandra, por gentileza, nos despedindo com a palavra de oração. Paz seja para os irmãos, oremos a Deus. Pai, nós te damos graça por tudo. Obrigado, Jesus, por Aleluia. tudo quanto nós aprendemos aqui esta noite. Pai, que nós vamos guardar aquilo que nós aprendemos e colocar em prática para a glória do teu nome. Eu abençoo a vida de cada irmão, de cada um, ó Pai, do professor. Continue conosco, ó Pai, apenas o início de uma caminhada que o Senhor proporcionou e tem reservado Graças para te nós. damos. Continue nos abençoando para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, amém. Não se esqueça do nosso lema. Ó, ligado com o nosso lema. Seriedade. Seriedade. Compromisso. Compromisso. Disciplina. Disciplina. Seriedade. Seriedade. Compromisso. Compromisso. Disciplina. Disciplina. Seriedade. Seriedade. Compromisso. Compromisso. Disciplina. Disciplina. É necessário que ele cresça É necessário que ele cresça. e que eu diminua. Eu diminua. É necessário que ele cresça É necessário que ele e cresça. que eu diminua. Que eu diminua. É necessário que ele cresça É necessário que ele cresça. e que eu, diminua. Que eu diminua. E a Deus damos o quê? A honra, a glória e o poder. Obrigado, Deus os abençoe. Em 1 hora, o link da aula gravada vai estar no grupo para você rever a aula, caso queira. Muito obrigado. Beijo no coração de cada um de vocês. Uma semana abençoada. Terça, 1º de agosto, estamos aí. Família Ramalho, Porto São Lúcio. Domingo, estamos aí com a graça de nosso Deus. Deus os abençoe. Paz do Senhor a todos. Bom descanso. Muito obrigado a todos, em nome de Jesus.